Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje no História Cerveja vamos conversar com uma pessoa muito especial. Vamos conversar com o seu Frederico, que fez parte da história desse município desde o início, desde quando a Klabin se instalou aqui, o primeiro prefeito, as primeiras coisas que a cidade foi conquistando. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Bom dia, meu amigo. Na realidade é o seguinte, eu não sou pioneiro, não sou pioneiro dos pioneiros. Meu nome é Frederico Mercer, eu já participo aqui da história do município desde antes da criação do município. Primeiro eu vim em 1957, 56, 57, trabalhei na Harmonia, trabalhei de office boy lá na farmácia Harmonia, depois trabalhei também de hotel IKP, ajudei na portaria, trabalhava na portaria, ajudava no escritório, e depois eu vim para cá, trabalhei na Pernambucana com 17 anos, daí fui para o Exército, fiquei uns tempos no Exército, daí voltei, depois retornei no Exército, teve a oportunidade de fazer um curso, fiquei 2 anos e 4 meses, daí voltei e nesse inteirinho do meu retorno, eu fui trabalhar na Casa dos Tecidos, apesar de que eles queriam que eu trabalhasse na Pernambucana. Mas o meu objetivo de vida, desde 10 anos de idade, quando eu vi lá na reserva um julgamento pelo Tribunal do Júri, era ser advogado. Apesar de eu ser bom em matemática na época, né? Ser bom em matemática, mas até os professores meus de ginásio científico, tudo, eles me aconselhavam a fazer aí engenharia. Eu digo, não, mas o meu objetivo é fazer direito, né? Esse meu objetivo só atingiu quando eu tinha apenas 37 anos de idade, porque na época nós não tínhamos, os nossos pais não tinham condições de custear nossos estudos, então a gente tinha que trabalhar e estudar. Mas graças a Deus, meus objetivos atingiram. Eu, em 1969, surgiu um curso no cartório aqui, teve um cartório, quando foi transferido para a comarca de Tibagi, surgiu um curso no cartório aqui, de cartorário lá, titular do cartório do crime, acumulando outros cartórios também, né? E daí eu fiz o concurso, e sempre eu brinco com o pessoal, e fiz o concurso, é lógico que eu estudei, estive em Curitiba me preparando para o concurso, e sempre brinco, olha, o meu concurso público que eu fiz foi um dos primeiros que depois de 1969, que era obrigatório todos os cartorários, funcionários da Justiça, para ingressar na Justiça, tinha que ser através de concurso. Então eu sempre brinco de, olha, eu fiz o concurso e tirei em primeiro lugar. Aí o pessoal fica admirado, puxa, você é inteligente. Pois é, candidato único não podia tirar em segundo lugar. E daí aí minha carreira começou, né? E como eu sempre, a minha família aqui da região, Tibagi, Reserva, Ortigueira, eu sempre fui assim, o pessoal na época ia no fórum, eles tinham medo de enfrentar a justiça. Às vezes não era nem no meu cartório. Daí, como eu era muito relacionado com a família, com a cidade, eles me procuravam e eu encaminhava eles nos cartórios, tudo, né? Com isso, aí o próprio nosso primeiro juiz de direito aqui, que foi do Dr. Onésimo Mendonça de Anunciação, ele hoje ele galgou os maiores degraus da justiça no Paraná, foi desde juiz de direito, juiz substituto, juiz de direito, depois foi promovido
chegou a presidente do Tribunal de Alçada, depois também chegou a vice-presidente do Tribunal de Justiça, inclusive assumiu interinamente a presidência do Tribunal de Justiça. Então, ele galgou os grandes degraus da justiça, mas tudo através de méritos e de competência. É meu amigo, nós estamos sempre junto com ele. Inclusive, o ano passado nós estivemos aqui comemorando os 50 anos da criação da comarca. Mas a minha vida depois disso, daí o próprio juiz de direito, como eu estava comentando, falou: "Ó, Frederico, por que você não sai candidato a vereador aí, porque você é muito relacionado?" Eu digo: "Olha, doutor, eu não sei nem assim falar em público, né? Porque eu sou assim, meio acanhado, né?" Assim, daí ele falou: "Não, mas não precisa você falar em público. Você pega e ingressa, né?" E daí e depois também ele falou com meu tio-avô, que foi deputado estadual, presidente da Assembleia, governador do estado interino, né? E daí eles me indicaram o candidato a vereador aqui, sabe? Na época eu era menino, tinha 27 anos, e daí não tinha assim muita experiência na política, né? Mas todos me ajudaram. Até eu tinha um tio ali na Vila Osório, que é o fundador da Vila Osório, José Osório do Camargo, seu Zorinho Camargo. Ele era contra o nosso partido. Naquela época só existia 2 partidos, MDB e Arena. E eu ingressei, sempre o meu tio falou: "Olha, você ingressa na Arena, porque aqui quem comanda é a Clabin." Certo? E a cidade começou, antes de existir a política, a comarca, a cidade começou através da Clabin, foi fundada pelo Dr. Horácio Clabin. E então você não pode ir contra a Clabin, senão você não tem assim uma carreira política, né? E eu fui do lado da Arena. Daí meu tio, esse tio-avô, veio me ajudar na campanha política, né? Visitando os parentes, os amigos, tudo dele, né? Esse meu tio-avô foi o Baltassara Borba Carneiro. Ele foi presidente da Assembleia, foi governador do estado, foi secretário do Interior de Justiça. E ele sempre dizia, até tem um livro dele, que ele, apesar de ter exercido todos esses cargos públicos, ele aposentou-se como chefe da polícia. Ele não teve nenhuma aposentadoria assim, do estado, depois tudo isso. Mas ele tinha herança de família, tinha uma fazendinha em Tibagi e tudo, né? E criou toda a família, e ele ajudou muito o pessoal da região e morreu tranquilo, né? Doutor, o Telêmaco Borba graças ao Baltassara. Chama-se Telêmaco Borba? Não foi. Na realidade é o seguinte, eu penso que a indicação do nome Telêmaco Borba foi pelo tio Guata, Baltassara Borba Canhã, mas não foi. A indicação foi do próprio Dr. Horácio Clabin. Na época o Dr. Horácio Clabin era muito relacionado com a história, né? Mas o Dr. Horácio Clabin também é historiador. Ele escreveu livros, né? E daí o pessoal estava querendo, a princípio, Monte Alegre do Paraná, Wolfelândia e outros nomes, né, indicação. Mas daí nós fizemos um plebiscito assim, interno, né? E até eu, como tataraneto do Telêmaco Borba, né? Eu votei pelo Monte Alegre do Paraná. Monte Alegre do Paraná. Mas na realidade é o seguinte, depois que foi encaminhado para a Assembleia,
O doutor Horácio Clabin foi lá falar com, não sei se ele falou com o governador ou com o presidente da Assembleia, que indicou o nome de Telêmaco Borba, que era historiador. Telêmaco Borba escreveu diversos livros, inclusive foi membro eu tenho uma cadeira na Academia Paranaense de Letras, né? Mas por indicação do doutor Horácio Clabin. Não houve interferência. Daí o Túlio Vargas, como era deputado estadual, e também era da família do Telêmaco Borba, encampou a ideia, né? E apresentou o projeto, é lógico também, por indicação do governador. E daí foi denominado o nome Telêmaco Borba por unanimidade da Assembleia. Daí depois houve diversos outros pedidos para alteração da cidade, mas como era pedido do próprio construtor da cidade, com o doutor Horácio Clabin, ele sempre nos visitava, eu fui assim, não digo que posso ser amigo pessoal, mas eu tinha um relacionamento muito bom com os Clabin. Então, ele nos visitava e dizia que ele era construtor de cidades, sabe? Ele não só construiu aqui Telêmaco Borba, como parece que ele é Anastácio em São Paulo, se não me engano, parece que Correia Pinto em Santa Catarina. E era um homem muito dinâmico, sabe? Falava 6 idiomas. Né? Então, na realidade, é o seguinte, Telêmaco Borba não foi indicação do tio Jota, está no livro daquele que foi escrito, o nome dele, ele sempre fala, olha, eu, na realidade, apesar de meu avô ser um homem importante, de ser um coronel aí do exército e tudo, mas eu não me afeiçoava muito bem a ele, porque eu vim estudar em Tibagi, na casa dele, e naquela época é o seguinte, ele reunia o pessoal da política, o pessoal da região, os líderes, né, na casa dele. Naquela época era uma época muito primitiva, que eles usavam o cachimbo, usavam aí o cigarro de palha, né? E existia aquelas escarradeiras, sabe? Então o pessoal escarrava lá naquela escarradeira ali, sabe? E daí o tio Guata, como era neto do Telêmaco Borba, né? Quando era neto, ele era escalado e era ele que tinha de pegar e limpar aquelas escarradeiras. Eu não gostava muito do meu avô por causa disso, mas apesar de tudo que eu respeito ele e tudo, mas eu quando ingressei na política, ele sempre diz no livro dele, eu tenho até o livro aí, que ele ingressou na política, mas para fazer uma política diferente da que faziam os coronéis. Certo? Na realidade, ele fez uma política diferente, certo? Doutor, eu lendo os seus relatos, as coisas que você escreve no Facebook, o senhor teve uma participação em solicitar, como que eu posso falar? Solicitar, não, fugiu a palavra da cabeça. Em resolver um problema de um pastor que abusava de crianças. Na realidade, veja bem, esse problema do pastor na época, não fui eu que resolvi. Existia um orfanato aqui na Sucomim, daí houve denúncia através da própria comunidade da Sucomim, a denúncia de que esse pastor estava judiando das crianças, talvez abusando das meninas, tudo, sabe? Então, foi um processo que ocorreu sob segredo de justiça e eu não posso revelar os pormenores, porque eu fui o cartorário que atua nesse processo junto com o doutor Onésio. Daí essa denúncia foi para Clabin primeiro, né? Primeiro foi para Clabin, daí depois a própria doutora Horácio Clabin, ela encampou lá esse problema lá dessa denúncia,
e veio denunciar para o juiz. Para o juiz que na época era o doutor Onésimo Mendonça de Anunciação. E o promotor era o doutor Gilberto Cardoso Magnavita. E o cartorário aí, que eu era secretário do fórum e tudo, era eu, né? E daí foi feito um processo administrativo. Através desse processo administrativo, ouvido todo o pessoal lá da Legião, ali em segredo de justiça, né? Constatou que realmente aqueles fatos estavam ocorrendo. Inclusive as crianças, o pastor lá, cavou até embaixo da casa, assim, locais aí para colocar as crianças, que eram 70 crianças, se não me engano. Nossa, era bastante. 70 crianças. As crianças dormiam lá, assim, muito mal, assim, naqueles buracos, aquelas coisas, sabe, sem nenhuma higiene, sem nada, sabe? Então, e eles usaram essas crianças de 6 anos, 7 anos, para sair pedir nas casas. Ele usava essas crianças. Então, daí, houve a intervenção da justiça, foi constatado, daí o juiz, depois de tudo o processo administrativo, ele decretou a intervenção judicial no orfanato. Daí foi de madrugada, foi toda a equipe da Polícia Civil, Polícia Militar e mais promotor, juiz e eu e mais alguns membros da sociedade. Fomos lá decretar a intervenção. O pastor tinha fugido, eles tinham a Kombi, levado todas as roupas, tudo o que tinha de melhor do orfanato, ele fugiu dele. Com certeza ele tinha sido alertado antes, né? Fugiu, nós chegamos lá, até deu dó, porque tinha criança. Eu lembro bem de um Pelezinho, um negrinho, ele estava com uma calça, que era calça de adulto, e ele segurando assim a calça, sabe? Até juntou lágrimas, né, nós, assim, quando a gente viu, ele com aquela calça que não servia para ele, né? Então, ele tinha 67 crianças. Daí, com isso, daí o juiz mandou lá, através de eu, que era o cartorário, né? Convocar a sociedade, na época os membros das pessoas que lideravam o comércio, as igrejas, a própria Clabin, tudo, né? Para nós fundarmos um estatuto social para fazer uma instituição legal, né? A própria Clabin, quando viu aquelas instalações, através também da doutora Laci Clabin, né? Eles arrumaram a sede da antiga, lá que estava alugada, eles deram uma reforma assim, meia assim, urgente, né? E depois a Clabin também forneceu, foi o doutor Horácio Clabin que forneceu o terreno lá abaixo do cemitério, forneceu o terreno para nós fazermos uma sede, né? Mas a maioria também das despesas, tudo lá que... Daí nós fizemos uma sede, daí com isso feito o estatuto social, registrado, tudo no cartório, daí foi feita uma diretoria, sabe? Eu era secretário. O presidente, se não me engano, parece que é o doutor Luiz Loyola, que era advogado da Clabin. O Luiz Loyola, formado uma diretoria. Daí foi feito, como existia guris e meninas, né? Já menininhas grandes, aí com 10, 11 anos, foi feito 2 pavimentos. 2 pavimentos, um para meninos e outro para meninas. Daí, por felicidade nossa, nós encontramos um casal, que ele já era aposentado da Clabin, o Dr. Jorge Schoenberg e Dona Mariquinha, que se comprometeram a administrar o orfanato. É lógico que nós pagávamos um salário para eles, né? E daí, até existe a família do Dr. Jorge,
até tem o pastor Ângelo aí, o padre Ângelo, que é filho do seu Jorge e da dona Mariquinha, sabe? É uma família numerosa, família grande. E daí nós assumimos, né? Assumimos, daí o seu Jorge também construía assim uma lavoura na frente inclusive para plantar verduras, essas coisas aí para as crianças. Daí foi feito também uma granja nos fundos do orfanato. Eu sei que, pelo que eu estive sabendo, eu faz tempo que eu não visito, mas existe a sede até hoje lá, que hoje é para o uso para reuniões dos carismáticos ali, sabe? Então existe a sede diz que até hoje. Eu até para me visitar lá, para me ver como é que está. Mas foi daí na época, se veja bem, para a gente arrecadar fundos, tudo, nós fazíamos aqui na avenida, nas igrejas, barraquinhas, né, tudo, a diretoria, o pessoal, todo mundo ajudava aí para arrecadar fundos para o orfanato. Mas a alimentação, a Clavinha se comprometeu de dar, quer dizer, dava relação, tudo, né? Mais tarde também as irmãs aí da igreja, aí, da Redentorista também, começaram a ajudar com roupas, eles recebiam lá dos Estados Unidos das irmãs Caritas, né? Irmã Carita, aqueles tambor assim de roupas, né? Até sobrava assim roupa para era vendido e esse resultado disso aí também era para o orfanato. Mas foi feita uma sede muito bem feita e funcionou por muitos anos. Depois eu fiquei por 12 anos até, a maioria também como presidente, né? E fizemos daí também foi, na época também, a maioria das crianças que estavam lá no orfanato, dos 67, que nós não tinha documentação. E daí o que nós tivemos de fazer? O próprio juiz e o promotor disse, olha, Frederico, você vai ter de dar um jeito na documentação. Quer dizer, uma parte a gente conseguiu a família, outra parte era de pessoas que abandonavam, as mulheres assim, prostitutas, né? Abandonavam as crianças assim, recém-nascidas na sede do orfanato, né? Então não tinha nem origem. Então nós conseguimos arrumar a documentação. Daí os médicos aqui locais, principalmente o Dr. Feitosa, Dr. Marcola, Dr. Paulo Rio Fernandes e outros tantos médicos, eles faziam o exame etário para ver mais ou menos a idade da criança, né? A idade da criança. Daí com isso, era vista a idade, mais ou menos o ano que ele nasceu, né? Nós começava aí o processo para legalização das crianças, né? Legalização das crianças. Algumas delas nós tínhamos os nomes dos pais, a origem, né, dos pais que tinham abandonado lá porque não tinham condições, né? Mas outros não tinham. Então a gente tinha de aí inventar, né? Inventar o nome. E daí quando chegava a época, por exemplo, da data de nascimento, daí eu ia lá para o juiz, digo, doutor, digo, e aqui agora como é que nós colocamos o mês e o dia? Ele falou, olha, Frederico, você inventa uma data aí, né? Daí é o seguinte, comecei a inventar, mas depois sabe o quê? Eu vou pôr a data do meu aniversário. Então existem muitas crianças, hoje já tem mais de 50 anos, que é nascido no dia 17 de agosto, data do meu aniversário. Então sempre, até uns 10, 15 anos atrás, ainda visitavam esse daí. Eu tive uma visita desse pedacinho que eu gostava muito dele, que deve estar em Santa Catarina. Chegou aqui um grupo de uma mão, né? Chegou me deu bênção, né? Mas quem é você? Ah, lembro do pedacinho.
Não, mas você não é pelezinho, mas você é pelezão. Aí a primeira coisa que eu perguntava, eu digo, você faz aniversário que dia, Pelé? E ele exatamente falou, meu aniversário é dia 17 de agosto. Até dei risada, nem falei nada para ele nessa história, né? Então existia na época muitos, mas também na época também tinha muitas famílias que queriam adotar também crianças de lá, né? Daí a gente fazia o processo de adoção, tudo, né, tinha dentro da legalidade, e foram adotadas muitas crianças de lá, sabe? E esse orfanato funcionou depois. O Sarnowski já assumiu, né? Daí ele fez convênio com a Guarda Mirim e esse orfanato foi extinto. Mas uma coisa muito curiosa, que até eu comento lá do orfanato, foi o seguinte: na época, o próprio juiz e o promotor falou, olha, nós tínhamos a sede já lá. Essas crianças têm de ser integradas à sociedade, né? É o que ocorreu. Daí nós matriculamos as crianças com idade escolar no grupo Conselheiro Zacarias, ali da Sem Casa, que era bem próximo ali do orfanato, né? E teve os pais de alunos que se rebelaram, não queriam que os filhos se misturassem com aqueles órfãos, como se eles fossem assim doentes, né? Certo? Daí eu era o presidente na época, eu falei, digo, mas fazer o que? A diretora me falou, olha, tá assim, assim, né? Digo, olha, deixa que eu vou conversar com o juiz, com o promotor, para ver o que a gente pode fazer, né? Aí o juiz, não tem problema, Frederico, foi o doutor Onésimo mesmo que foi lá. Ele convocou uma reunião lá com os pais de alunos, né? E daí foram todos os pais do aluno lá, que o diretor levou. E daí o juiz começou, como ele era de origem também assim de escravos, de pessoas negras, né? Ele começou a contar a história da vida dele, né? Daí o promotor também contou a história da vida dele. Daí eu também contei assim, a história, fui obrigado, assim, eu era meio tímido, mas contei a história da minha vida também, como é que eu comecei. Sei que teve aquelas pessoas, aqueles pais rebeldes, né? Quando viram aquilo, chegaram a derramar lágrimas, sabe? Saíram todos cabisbaixos dali, sabe? Nunca mais houve assim a discriminação racial. As crianças estudaram fora, eles saíam assim, sempre, é lógico que eles não sempre saíam, eram acompanhados, porque a gente não deixava assim, não descuidava da educação deles, né? Teve criança lá que estudou até o 2º grau, lá tudo, né? Então, até hoje, a gente vê história de professoras que deram aula lá desde o início do primeiro orfanato, né? Então foi um trabalho dignificante, né? Eu trabalhei muito tempo lá, depois, é lógico, a gente tinha outras atividades, tinha família, tudo, fui criando filhos, e os filhos também já foram estudando para fora, tudo, né? Então daí eu tive de deixar, digo, mas eu acho que eu já prestei bastante serviço, né? Fora outros serviços que a gente prestava também à comunidade, porque na época, quando eu assumi o cartório, daí tinha, a Ortigueira pertencia à comarca de Telêmaco Borba, né? E o juiz, coercitivamente, quer dizer, me nomeou para mim atender 2 cartórios de Ortigueira, sabe? Um era do Monjolinha, o outro era lá do bairro dos França, que na época era Barreiro, hoje é bairro dos França. Daí o que eu fazia? Eu, no sábado e domingo, ia atender esses cartórios lá, sabe? Ia atender os cartórios. E a maioria do pessoal, eu tinha um Fusquinha, né? Um Fusquinha branco, a maioria desse pessoal era pessoa carente, a gente atendia tudo praticamente, a maioria gratuitamente. Então eu não sei como é que eu aguentava, né? Aqui no fórum eu entrava às 6 horas da manhã, saía às vezes 10 horas, 11 horas da noite para poder
para poder manter o serviço. Mas graças a Deus estou aqui já, atingindo já esse ano, se Deus quiser, eu completarei 80 anos, né? E tenho uma história de vida aqui muito bonita, por sinal. Eu não gosto muito de estar revelando esses fatos aí, porque isso aí a gente faz, a gente sabe que nós temos um fim, né? E o fim é Jesus, né? Nós que somos cristãos, né? Eu sou católico, praticante, estou sempre na igreja, participo das atividades da igreja, participo da atividade de outras igrejas também. Eu frequento praticamente diversas igrejas aqui, tanto a católica como evangélicas, né? Que eu acho que o objetivo é um só, cada um tem um caminho, né? Outro tem outro, mas o final é o mesmo. Eu acho que não existe assim, a minha igreja é melhor do que a tua. Todas as igrejas, se você não se adapta bem com a igreja católica, você vai numa outra igreja, se for bem acolhido lá, você se adapta com ela, né? Mas não, a gente não pode dizer assim, a minha igreja é melhor do que a tua. É lógico, às vezes o atendimento foi melhor acolhido e tudo, né? Nesse sentido, mas com referência à salvação, ninguém sabe, né? Nós não sabemos o nosso fim. É lógico que nós acreditamos que existe um Deus, que existe um ser superior, que existe Jesus Cristo. Olá, meus amigos. Houve um problema técnico, eu perdi parte do vídeo, tive que cortar o vídeo e vamos gravar a segunda parte. O seu Frederico é um cara que tem muito conteúdo e não percam, não deixe de se inscrever e dar aquele positivo. Um abraço, que Deus abençoe a todos.